Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e estamos de volta e dessa vez nós vamos falar sobre Kaique Pro. O hype que ele está tendo é exagerado? Faz sentido criar tantas expectativas assim sobre ele? Vou trazer aqui a opinião do Renato Cariani, onde ele fala os motivos pelo qual ele acha que o Kaique pode se tornar um campeão na Classic Physique e também nós vamos trazer aqui aonde ele vai fazer a sua estreia na categoria Classic Physique. O Pacholok deixou essa informação vazar e nós vamos falar sobre isso. Foi então aqui já tá na cabeça, vamos ver o que o Renato Cariani falou sobre o Kaique Pro. Fez 3 apontamentos importantes sobre ele, pelo qual ele acredita que isso pode fazer com que ele vença na categoria Classic Physique. E vamos falar aqui sobre um alerta que ele fez a respeito de toda a expectativa que tem sido criada sobre ele. Vamos lá. Por que eu boto minhas fichas no Kaique? Por 3 fatores, e são técnicos. Primeiro fator, mentalidade. Ele vai fazer o que tem que fazer. Esquece. Segundo, margem de evolução. Perfeito. Hoje, no off-season dele, ele tá com 109 quilos. O problema é que na categoria ele bate 109. O cara no off tá no peso. Bizarro. Então ele tem 5 a 6 quilos de músculo para colocar daquele tamanho enorme. Caramba, vai colocar Então, segundo, margem de evolução, ele é muito alto. Ele tem muita margem de peso, né? Pra quem não sabe, a Classic Physique é uma categoria que tem um limite de peso de acordo com a sua altura, ou seja, quanto mais alto você pode pesar mais, e o Kaique, que tem uma altura bem similar ao Sibum, por exemplo, ele tem um limite aí de 109 quilos, como o Renato citou, e ele em off-season tem esse peso, ou seja, ele tem muita margem para adicionar volume, para adicionar músculo. Então a versão que nós vemos do Kaique hoje em dia ainda é uma versão distante do que nós veremos ele no futuro. Vamos continuar aqui. Ele tem a altura do Sibam. E terceiro, genética. Ele fibra tudo. Arredondamento muscular absurdo. Que na mens não serve pra nada. Exato. Na mens é categoria estética, você não tem que fibrar. Se fibrar, você perde até ponto. É. Mas na Classic... É importante. Ué, por exemplo, Michael Dabu. Físico feio, quadrado, linha ruim. Mas porque ele é sempre lá entre sexto, sétimo, oitavo, fibra tudo. Fibra tudo. Kaique é uma fábrica de fibras. Esses 3 fatores que eu deposito as minhas fichas, talvez nem que seja num curto prazo, mas que o Kaique vai ser Mr. Olímpia da Classic, ele será. Não tô dizendo que vai ser Afirmou, hein? Vamos lá, continuando. esse ano. Lembrem-se, pessoal, Kaique Pro no ano passado era mens. Não dá pra gente botar Tá? então, fogo agora, né? Tá bom? Se ele fizer uma estreia incrível, é a estreia dele. Então vamos lá, rapaziada, né? Aqui algumas coisas são muito importantes do que o Renato falou, realmente. E algo que eu já vinha falando aqui é que uma das principais valências sobre o Kaique vai ser o seu condicionamento. Ele citou o exemplo do Michael Dabu e é um grande exemplo porque ele chegando sempre muito seco, isso já garante a ele que ele vai conseguir ao menos receber atenção, ao menos ser visto, né? Isso é algo muito bom. Além do físico bonito que o Kaique tem, né? A mentalidade que ele possui, que a gente sabe que ele é um cara que beira a psicopatia, né? Quando se fala de preparação. Mas um ponto é muito importante para a gente falar aqui: a calma. O Renato Cariani falou, né? O Kaique vai se tornar um Mr. Olímpia da Classic um dia. Eu acho que esse tipo de afirmação é mais do que justo ele fazer como um cara que admira o Kaique, como um amigo, mas muitas pessoas estão acreditando nisso e abraçando isso com unhas e dentes e criando grande expectativa, e precisa ter muito cuidado, porque como o Renato mesmo citou, até pouco tempo atrás ele era um atleta Men's Physique, então pode ser que ele faça sua estreia e não vença, e ainda precise melhorar, ainda precise evoluir para conseguir vencer um Pro Show. Eu acredito que ele tem sim capacidades para fazer uma grande estreia, de repente até vencer uma competição, mas a expectativa é muito importante que a gente comece a controlar. Estamos no dia 29 de janeiro, né? Últimos dias de janeiro. Ele ainda não fez a sua estreia na Classic Physique, ou seja, neste momento ele está no final da fila.
sabe? Então a gente precisa colocar ele no lugar, eu falo isso não de forma arrogante, né? Mas a gente precisa criar expectativas pelo que ele realmente é. Um cara com excelente físico, mas que vai fazer ainda a sua estreia na Classic Physique. Outro ponto que a gente precisa entender sobre o Kaique são as suas dorsais, e eu vou trazer aqui um vídeo do Pacholok, onde eles fizeram um treino juntos, né? O Pacho, o Derek Lansford e o Kaique Pro, quando o Pacho ainda estava lá em Tampa, há poucos dias atrás, e o Pacho falou um pouco sobre as costas do Kaique. O Pacho viu por fotos como está as costas dele e falou como elas estão, e também revelou, deu furo de quando que ele vai fazer a sua estreia na Classic Physique, qual vai ser a competição, beleza? Então vamos ver aqui o que o Fabrício Pacholok vai falar pra gente. Kaique, inclusive, tá físico incrível, galera. Eu sei que tá todo mundo esperando uma atualização completa de físico. Ele me mostrou algumas fotos e acreditem, Kaique evoluiu muito, inclusive as costas, que é algo que a galera tá perguntando. Kaique vai representar muito bem. Fiquei bem feliz de ele ver a evolução que ele trouxe, principalmente nas costas, que era um ponto que a galera tava, né, fica se perguntando. Vai fazer uma grande estreia no Pittsburgh. Pose de duplo bíceps. Ouviu? No Pittsburgh, ou seja, o Kaique não tinha falado ainda sobre isso, pelo menos não abertamente, até onde eu lembro, e o Pacho deixou aqui escapar, né? Vai fazer uma grande estreia no Pittsburgh, e a gente vai falar sobre essa competição, vamos falar sobre quem ele vai enfrentar nessa competição, porque vão ser grandes nomes, então vai ser uma pedreira, e é isso, vamos ver. Pose de peitoral tão sinistras, bem ansioso para ver o Kaique finalizado, né? Acabou de começar a primeira semana, então vai representar muito bem. E é isso, galera. Fiquem de olho. Então o Pacholok falou sobre as costas do Kaique, que é uma grande questão. Muitas pessoas estão preocupadas se ele vai conseguir trazer costas boas para a categoria, porque a gente sabe que é uma categoria em que se espera que os atletas tenham boas dorsais. São categorias que o atual campeão, né, o Sibum, tem uma dorsal absurda, o segundo lugar, o segundo colocado e o grande favorito a vencer em 2025, né? Isso aqui não é a minha torcida, tá, gente? Eu tô falando isso aqui como se fosse casa de aposta. O grande favorito é o Mike Summerfield. As odds pro Mike Summerfield dão ele como favorito. E ele também tem uma dorsal absurda. Dentro do top 4 também todos os atletas têm boas dorsais. Então se o Kaique quer um dia estar na conversa a respeito de brigar por título, brigar por grandes colocações, ele vai precisar de boas dorsais. Se o Pacholok tivesse visto as fotos e não tivesse achado boas, ou não tivesse achado que tivesse melhorado de fato, como ele falou, era só ele não ter tocado nesse assunto no vídeo, né? Então ele ter falado é porque realmente ele acredita nisso, né? A gente sabe que o Pacho não é um cara que não é um ator, ele é um cara que comunica muito bem, mas ele é muito real, ele fala muito sobre as coisas que ele acredita. Que segundo o Pacholok, segundo que o Pacho supostamente deixou vazar, o Kaique vai fazer a sua estreia no Pittsburgh Pro. Anteriormente nós estávamos falando sobre boatos dele fazer a sua estreia no Detroit e aparentemente os planos mudaram. Aqui, rapaziada, só para vocês terem uma noção, o Detroit Pro, que foi uma competição que ele nunca confirmou, mas que a gente viu um vídeo vazado do Renato Cariani, supostamente vazado, falando, né, com todas as letras sobre a estreia dele. E o Detroit Pro, ele seria dia 29 de março, aqui segundo o site da IFBB Pro League, beleza? Estou usando apenas informações oficiais. E no site do Pittsburgh Pro, o site da competição, informações oficiais também, acontece dia 10 de maio, dia 10 e 11 de maio, ou seja, vai ter ali mais de um mês de diferença, então a gente não vai ver o Kaique Pro estreando logo nos primeiros 3 meses do ano. A gente provavelmente vai esperar mais um pouquinho, mas eu acho que é muito interessante a gente ver esse movimento. Achei essa decisão interessante e ele vai enfrentar aqui simplesmente Huff Diesel, que está voltando depois de um off-season de quase um ano, e o Pittsburgh Pro vai ser a competição com que ele mira conseguir vencer
para conquistar sua qualificação para o Mr. Olympia 2025. Ele recentemente falou que não conseguiu adicionar o tanto de massa muscular que ele gostaria, né? Ele fez um off-season longo buscando adicionar massa, porque ele ainda tem uma boa margem para adicionar, mas ele está feliz com o físico, vai voltar, é um excelente posador, não costuma fazer grandes erros no palco, então sem dúvidas é o grande favorito, as odds estão favoráveis para ele, digamos assim. E também nós vamos ter o Rosemar, que ficou em top 6 no Mr. Olympia 2024, um cara que traz um condicionamento absurdo, muita densidade, uma dorsal sinistra, ele que é de origem da categoria Open, então ele tem essa densidade como uma das suas características. E também nós vamos ter o Michael Dabu, é um cara que também sempre chega muito seco e eles vão se enfrentar, né? Tanto o Rosemar quanto o Michael Dabu, caras que sempre chegam do avesso. Então o Kaique, ao lado deles, a gente vai descobrir o quanto que o condicionamento do Kaique realmente é fora da curva, porque a gente então só viu ele no extremo do condicionamento ou nas redes sociais ou no palco da categoria Men's Physique. Então vamos ver como que ele vai ficar ao lado desses caras. E né, essa briga aí entre ele e o Huff Diesel vai ser muito interessante. O Huff é um cara que tem poses muito boas, então vai dar pra gente também ter uma noção do quanto que o Kaique realmente vai chegar posando bem, né? Então acho que vai ser um ótimo tiratema. O Kaique vai chegar sem nenhuma obrigação de vencer essa competição, beleza? Então por isso que é muito importante, até voltando no que eu falei antes, o controle da expectativa, porque olhando os nomes que estão aqui, a responsabilidade de vencer não é dele. Se ele vencer, aí sim a gente pode conversar sobre como que ele pode estrear dentro ali das principais colocações do Mr. Olympia, mas até então ele não tem obrigação de vencer, ele vai ali realmente buscar ser visto, ser colocado ao lado de caras muito bons, que estrategicamente faz total sentido para ele ser comparado ao lado desses caras. Então vai ser muito interessante ver aí o Kaique fazendo essa estreia, se a informação que o Pacholok supostamente vazou estiver correta. Mas o que vocês acharam aí dessa notícia? Vocês acham que o Kaique ele tem capacidade de vencer um show como esse? Ou vocês acham que ele vai chegar realmente para se testar, para ver como que é? E o que vocês estão achando aí de toda essa expectativa que tem sido criada sobre o Kaique Pro? E é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês na próxima. Deixe um like, um comentário a respeito das perguntas que eu deixei aqui para vocês, e também se inscreva caso você não for inscrito, para apoiar esse canal aqui, esse humilde canal, e vejo vocês na próxima. Valeu!